Queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e dizer da nossa alegria, da minha esposa e minha, de voltarmos a Canoas, particularmente a Igreja Presbiteriana, rever Pastor Daniel, o conselho, queridos irmãos, muito gratos a Deus pela oportunidade de convívio e de comunhão. Conforme já foi dito, aqui estamos no dia do Senhor para prestar o culto que lhe é devido e também por ocasião da Semana da Pátria. E meu objetivo nas duas vezes que estarei pregando aos irmãos é falar da relação dos cristãos com o Estado. E vou começar naturalmente com Romanos capítulo 13, do verso 1 até o verso 7, e à noite falarei sobre 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 em diante, oração pelas autoridades. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, escute a leitura do verso 1 até o verso 7. Palavras do apóstolo Paulo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra, especialmente em dias difíceis, quando esse texto nos desafia a compreender o nosso relacionamento com as autoridades que o Senhor instituiu no nosso país. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos permita viver tempos de justiça e retidão na nossa nação, e que o Senhor nos dê governantes que Te amem e que desejem fazer o que é correto. Oramos pela Tua Igreja, que tem uma participação tão importante com os destinos da nossa nação. Que o Senhor nos ajude a saber o nosso lugar e como nós devemos agir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Império Romano, que dominava o mundo na época em que Paulo escreveu essa carta, tinha uma hierarquia muito bem definida, extremamente complexa. Havia os governadores das diversas províncias do Império Romano, algumas delas são bem conhecidas nossas por conta das viagens do apóstolo Paulo, a Cássia, a Ásia Menor. Havia os procônsules, havia os procuradores, havia os prefeitos, tinha ainda os magistrados, juízes. Era muito bem estruturado o Império Romano. Não é à toa que eles conseguiram dominar o mundo e manter esse domínio durante séculos. Os judeus, eles tinham muita dificuldade em aceitar a autoridade de Roma, apesar dos privilégios que tinham obtido do imperador, como, por exemplo, os judeus eram isentos de seguir a religião oficial de Roma, que era o culto ao imperador. Todas as nações dominadas por Roma tinham de prestar homenagem e reverência ao imperador. Em praticamente todas as cidades importantes do Império Romano e em cada capital de província tinha um templo dedicado ao imperador, que
puxou para si o título de Augustus, que significa divino, exatamente porque ele entendia que era descendente dos deuses e que tinha autoridade divina para governar. Mas os judeus eram isentos disso, exatamente porque o Império Romano já tinha descoberto que os judeus lutariam até a morte, se fosse necessário, mas jamais se curvariam diante do César como sendo Deus. Semelhantemente, os cristãos vieram a fazer isso depois, mas não receberam isenção e sim a pena de morte. Além disso, os judeus eram isentos do serviço militar. Os cidadãos, ou todos aqueles que estavam debaixo do Império Romano, numa certa idade, eram obrigados a fazer o serviço militar e fazer parte das legiões romanas, daquele exército, daquela máquina militar invencível durante alguns séculos. Os judeus eram isentos. E também eram isentos de trabalhar no sábado. O Império Romano havia também permitido isso. Entretanto, apesar dos benefícios, os judeus odiavam Roma e sempre estavam envolvidos em algum tipo de rebelião, algum tipo de revolta. Pouco antes do Senhor Jesus vir a esse mundo, houve pelo menos 2 revoltas dos judeus, tentando sacudir o jugo romano. Um pouco antes, no período intertestamentário, houve a famosa Guerra dos Macabeus, onde os judeus tentaram manter a sua independência e a sua identidade da influência greco-romana e do poderio militar romano. Havia o Partido dos Zelotes, que era uma seita do judaísmo, que sempre estava promovendo sedições e revoluções contra o Império Romano. Inclusive, um membro dos Zelotes se tornou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Paulo pode ter tomado conhecimento de que esse espírito que marcava o judaísmo havia de alguma forma influenciado a igreja de Roma, a quem ele destina essa carta, onde havia muitos judeus que haviam se convertido a Cristo. Roma era conhecida pela grande população de judeus, a ponto de que o imperador Cláudio, a uma certa altura, para impedir a influência dos judeus no comércio e na política, expulsou todos os judeus de Roma. E o historiador Suetônio nos diz que Cláudio fez isso por instigação de um certo Cresto. Como os romanos não sabiam direito a pronúncia do nome hebraico, Cristo, ou grego, não é que é a tradução de Machia, ungido, é provável que, na verdade, os cristãos estavam tomando Roma, e como Roma ainda não sabia a diferença entre cristianismo e judaísmo, pensando que que o cristianismo era uma seita do judaísmo, expulsou os judeus, quando na verdade era Cristo que estava provocando aquela revolução lá no meio de Roma. E foi nessa expulsão dos judeus que saiu aquele famoso casal Priscila e Áquila, que mais tarde se tornaram cooperadores do apóstolo Paulo, até porque tinham a mesma profissão, que era fazedores de tenda. Pois bem, Paulo pode ter tido notícia de que a igreja de Roma, que tinha uma grande parte de judeus convertidos, estava com dificuldade em reconhecer a autoridade do Império Romano. Tinha muita dificuldade. E era compreensível essa dificuldade. Além dessas que eu já mencionei, da parte dos judeus, os cristãos sabiam que o imperador, bem como as autoridades constituídas, eram pagãos, eram idólatras, adoravam os deuses da cultura helênica, as religiões gregas, as religiões de mistério que tinham vindo da Frígia, da Mesopotâmia, fora a religião oficial do Império Romano. Eles serviam a muitos deuses. Eram governantes brutais, violentos, e exerciam a sua autoridade pela força do exército romano, conhecido pela eficiência e pela crueldade. Como eu já disse, eles consideravam César como sendo divino e o chamavam de Kyrios, palavra grega para Senhor, que era um título que os cristãos reservavam somente para Jesus Cristo.
E com frequência eles eram obrigados a declarar que César era Quírios e frequentemente eles se recusavam. Por isso já se esboçava uma perseguição oficial por parte do Império Romano. A essa altura, quando Paulo escreve essa carta, ainda não tinha uma perseguição dos cristãos aos cristãos pelo Império Romano. Essa perseguição vai acontecer a partir do ano 64, com o próprio Nero, que já era imperador, quando Paulo escreve essa carta. Vai ser nessa perseguição que Paulo vai ser decapitado na Via Ápia e Pedro também vai ser morto lá em Roma. Paulo havia terminado a sessão anterior, aqui no capítulo 12, com uma exortação aos cristãos para que amassem os seus inimigos. Capítulo 12, verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem. Então, essa orientação de Paulo a respeito de como os cristãos deveriam tratar os seus inimigos levou naturalmente o apóstolo a refletir sobre o papel dos cristãos diante das autoridades, mesmo num contexto em que elas eram injustas, cruéis, não conheciam a Deus, eram corrompidas e estavam misturadas com uma falsa religião. Qual devia ser o papel do cristão diante de autoridades que estavam tão longe do padrão divino e do ideal de Deus para os governantes? Nessa passagem, nós veremos o que Paulo diz aos cristãos. Primeiro, que eles deveriam se submeter às autoridades, não importa quem elas sejam, do verso 1 até o verso 2. Segundo, que eles deviam fazer isso, aliás, o que é que eles deviam fazer para não viver com medo das autoridades, verso 3 a 5. E, por fim, a razão pela qual eles deveriam pagar os tributos e os impostos devidos, ainda que a autoridade fosse corrompida, violenta, idólatra, pagã e longe dos padrões de Deus, dos padrões de Deus. Então, aí é o que nós temos do verso 1 até o verso 7. Vamos então começar com essa orientação de Paulo, porque é que os cristãos, especialmente aqueles de Roma, que era a sede, a capital do império, eles deveriam se submeter às autoridades, lembrando que Nero era o imperador, conhecido pela sua brutalidade, corrupção, pela maneira sinistra pela qual ele subiu ao trono e também, mais adiante, tristemente famoso por ter sido supostamente o autor do incêndio de Roma. Ele queria construir uma cidade para a honra do nome dele, Nerópolis, só que Roma estava no caminho. Então, tacou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. É quando começou a primeira das 10 grandes perseguições contra os cristãos, que só vai terminar no século IV com o imperador Constantino. Muito bem, por que eles então deveriam se submeter a Nero e toda a hierarquia do Império Romano? Note que a ordem que Paulo dá aqui de submissão, no verso 1, é dirigida a cada pessoa. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Homem aqui é genérico, não é? Todas as pessoas, cada ser humano esteja sujeito às autoridades superiores. Estar sujeito significa obedecer, acatar, respeitar aqueles que Deus colocou sobre você aqui nesse mundo. Em termos práticos, significa seguir as leis estabelecidas por eles, acatar as suas determinações, pagar os impostos e tributos que lhes são devidos e tratar com respeito a pessoa do governante, por mais difícil que isso possa parecer. Paulo apresenta 5 razões para isso. Por que é que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores? Primeiro, porque elas são autoridades superiores, porque elas estão numa posição superior à nossa,
dentro da hierarquia da sociedade que foi estabelecida por Deus. Deus colocou governantes, da mesma forma como ele fez com a igreja, da mesma forma que ele fez com a família, ele fez também com a sociedade. Ele colocou pessoas em posição de liderança. São autoridades superiores que seguem uma estruturação divina para que a sociedade humana funcione. Então, essa é a primeira razão. Não é que a pessoa deles é superior. Não é que a pessoa deles é superior. O atual presidente, como pessoa, ele não é superior a nenhum de vocês. Na verdade, alguns podem até achar que ele é bastante inferior em diversos aspectos, mas é o cargo que ele ocupa, a função que ele ocupa é uma função de autoridade superior. Não tem nada a ver com a pessoa que está ocupando aquela posição. Na época do apóstolo Paulo, muitos reis, governadores, eram pessoas ímpias, imorais e corrompidas. Entretanto, ainda assim, Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque elas estão exatamente nessa posição de liderança e de mando na estrutura que Deus colocou, como imperador, senadores e magistrados daquela época. A segunda razão pela qual todo homem deveria estar sujeito às autoridades superiores é porque toda autoridade humana, nas palavras de Paulo, procede de Deus. Ainda o verso 1. Porque não, o porquê introduz a explicação, não é? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Toda autoridade humana para governar, ela procede de Deus. É Deus que, pela sua providência, levanta reis, príncipes, governadores e presidentes. E essa providência, atenção aqui, porque eu sei que muita gente tem problema, é claro, o texto por si só já levanta uma questão. Essa providência de Deus, pela qual ele levanta determinados governadores, determinados reis e soberanos, ela é secreta. Nem sempre nós sabemos o motivo porque Deus coloca um ímpio em autoridade. Não sabemos. Isso faz parte da providência secreta de Deus. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus motivos que não estão revelados exatamente na Bíblia. A Bíblia nos dá a revelação geral de Deus, nos fala a respeito do seu plano da redenção, nos conta os atos poderosos de Deus na história, com o objetivo de obter um povo para si. Mas Deus tem uma providência, Ele tem um plano, Ele tem uma maneira de levar isso adiante, que não está revelada na Bíblia. Por isso, de vez em quando, para surpresa nossa, para surpresa do povo de Deus, um ímpio assume uma posição de autoridade, uma posição de influência, ou, enfim, uma posição de mando determinativa para os rumos de uma nação, de um povo, de um estado, de uma cidade, e a gente fica sem entender como é que, se toda autoridade é de Deus, como é que essa pessoa em particular, ela está numa posição de autoridade? A resposta é, você não sabe. E, surpresa, eu também não sei. Eu também não sei. É a providência secreta de Deus pela qual Ele governa o mundo. Um dia, quem sabe, olhando para trás, a gente pode perceber alguma coisa que nos dê alguma indicação. Mas, às vezes, no momento, isso nos é obscuro. Mas o ponto é que a autoridade dessas pessoas, quer sejam ruins ou boas, vem de Deus. Porque só Deus tem o poder absoluto. Toda autoridade procede dele. Toda autoridade humana é derivada. Por isso, cada pessoa que exerce autoridade, um dia vai prestar contas a Deus de como exerceu o seu mandato, de como exerceu esse poder que recebeu da parte de Deus. Assim, para o cristão, a autoridade de Deus está por detrás de toda autoridade, governo e poderio humano. Terceira razão pela qual as
pessoas deveriam estar sujeitas às autoridades, Paulo diz ainda no verso 1, é que as que existem foram instituídas por Deus. Está aí no verso primeiro, final do verso 1. Ele primeiro diz que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, ou seja, aquelas autoridades que existiam na época do apóstolo Paulo, eu já mencionei, a começar de Nero, toda a máquina do Império Romano, até os governadores das províncias, procuradores, feitores e pretores, por exemplo, tudo, Paulo diz, as que existem foram instituídas por Deus, mesmo, olha só, mesmo que chegaram ao poder de forma errada, um golpe de Estado, corrupção, força militar, conluio, urnas fraudadas, povo enganado, como eu disse, a gente não sabe, mas as que existem, sabemos disso, as autoridades que existem, ou seja, aquelas autoridades que estão em exercício, elas foram instituídas por Deus, independentemente da maneira como chegaram até aquela posição. Como já falei, darão contas a Deus, se não aqui nesse mundo, no mundo vindouro, da maneira como obtiveram o poder. Da maneira errada, da maneira violenta, do engano, isso tudo Deus vê. O juiz de todas as coisas observa e no tempo certo, da maneira certa, ele haverá de julgar os juízes, ele haverá de julgar a todos. Atrás dos governantes, bons ou maus, Deus executa seus planos secretos para levar a história ao fim que ele determinou desde a eternidade. O melhor exemplo que eu encontrei aqui, para citar para vocês, é aquele episódio quando Jesus está diante de Pilatos, após ter sido entregue pelo seu próprio povo, com uma série de acusações, e Pilatos faz perguntas a Jesus e Jesus se cala. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E ele tinha mesmo, ele tinha poder de vida e morte como procurador de Roma, representante de Roma. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, que pode ser uma referência a Judas ou aos judeus em geral, maior pecado tem. Aqui você percebe todos esses pontos que eu falei, resumidos na palavra de Jesus. Primeiro, Jesus reconheceu a autoridade do representante de Roma. Pilatos era conhecido pela sua impureza moral e pela corrupção dos seus costumes. Nem por isso Jesus desconsiderou a autoridade dele. E Jesus sabia que aquele momento em que a sua vida estava na mão do representante de Roma, fazia parte da providência de Deus, porque era dessa maneira que ele haveria de enfrentar a cruz e realizar a redenção do seu povo. O que não tira a responsabilidade, como eu falei, haverão de dar contas a Deus, porque Jesus disse: quem me entregou a ti, maior responsabilidade tem, maior pecado. Quer dizer, Pilatos tinha um pecado, que ia ser esse julgamento injusto que ele fez de Jesus. Mas quem entregou Jesus a Pilatos tinha um pecado maior ainda, confirmando aquilo que eu falei. O uso errado do poder constitui pecado, e no tempo de Deus, ou aqui, ou na eternidade, no dia do juízo, Deus haverá de punir. Lembremos também um outro exemplo bíblico, do ímpio rei Ciro, dos medos e persas, que Isaías chama de servo do Senhor. Por quê? Porque foi usado por Deus para trazer Israel de volta à sua terra. Deus agindo através dos governantes, Deus agindo através dos reis para executar os seus propósitos, para executar a sua vontade, punir os ímpios, beneficiar o seu povo, realizar os seus propósitos, cumprir as suas promessas. Quarta razão que Paulo nos dá aqui para que todo homem esteja sujeito à autoridade está aí no verso 2. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus.
Quem resiste, portanto, à autoridade, quando a autoridade está agindo dentro dos parâmetros, dentro da lei, dentro da Constituição, dentro do que está errado, opor-se à autoridade é opor-se à ordenação de Deus, uma vez que a autoridade foi ordenada por Deus. Talvez Paulo aqui tenha em mente as seguintes situações: desobedecer às leis emanadas dos governantes, desacato e desrespeito às pessoas dos governantes. Gente, eu rodo na internet há muito tempo atrás, desde governos atrás, não vamos mencionar nomes, governos atrás. E eu sempre fiquei impressionado pela maneira com que os evangélicos zombavam, escarneciam, faziam pouco, humilhavam os presidentes e presidentas que passaram pelo nosso país. A gente pode discordar, tem o direito de discordar, expressar essa discordância, mas a Bíblia manda honrar os governantes. Mas, como eu disse, não tem nada a ver com a pessoa deles, mas por conta do cargo que eles ocupam, Então, respeita por isso, porque é o governante, é o presidente ou a presidenta, não é? Então, respeita por conta disso e pode discordar à vontade, mas não de uma maneira grosseira, abjeta, né? Humilhante, como a gente vê e ouve muitos evangélicos fazerem isso, esquecidos completamente dessa passagem. Então, quando Paulo diz que quem se opõe à autoridade se opõe à ordenação de Deus, eu penso que ele tem em mente, como eu já disse, desobediência às leis, desacato e desrespeito às pessoas dos governantes, deixar de pagar os impostos devidos, deixar de orar pelos governantes, que é um mandato divino, vamos ver isso hoje à noite, buscar subverter o governo por meios ilegítimos. Existem maneiras de se mudar o governo. Na época de Paulo não tinha que ser na força militar mesmo. A invasão dos bárbaros no século IV acabou com o Império Romano, mas tinha que ser assim, invasão, né? Ataque militar. Hoje em dia há outras maneiras de mudar o governo, e o crente pode se valer de todas essas maneiras legítimas, mas não tentar subverter um governo através de maneira ilegítima. E aqui temos a quinta razão, né, pela qual ele não deve fazer isso e por que ele deve se sujeitar. É porque resistir à ordenação de Deus trará condenação. Final do verso 2, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A condenação aqui, ao que tudo indica, é da parte de Deus. E não é a condenação eterna necessariamente. Você não vai para o inferno se você, sendo crente em Jesus Cristo, no momento de fraqueza, cometeu um desses erros, não é, que nós estamos dizendo aqui. Deus não vai lhe mandar para o inferno por isso, não é essa condenação. Mas Deus pode entregar você a sofrer as consequências disso. Você pode ser preso, você pode ser acusado, você pode ser julgado, você pode ser condenado pelas autoridades. E a gente sabe que evangélico tem espírito vitimista, né? A qualquer coisinha a gente já está dizendo que é perseguição. Eu sou presidente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, do Conselho Consultivo, e a gente acompanha essas leis emanadas pelos prefeitos, pelos governadores nos estados, nos municípios, que acabam atingindo a nossa liberdade de religião e liberdade de expressão. Evangélico provoca, às vezes ele faz isso, falta de sabedoria, de entender o momento que a gente está vivendo, e aí vai para a internet e depois vai se fazer de vítima. O apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 4, ninguém seja perseguido por ser malfeitor, assassino ou quem se mete nos negócios dos outros, mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus por conta desse nome. Então, nem todo sofrimento é porque você está sofrendo como cristão. De vez em quando, no gabinete pastoral, aparece lá um membro da igreja dizendo: pastor, ore por mim porque eu perdi o emprego. Perdeu o emprego, meu irmão? Mas você não é empregado na empresa de fulano de tal, que é nosso amigo? É, pastor, mas ele não gosta de evangélico, não. Olha, ele é preconceituoso contra o evangelho. Pega o telefone, ligo para lá para o dono da empresa e diz: rapaz, você demitiu o fulano? Diz:
Pastor, é o pior empregado que eu tenho. Chega atrasado, não faz o serviço, fica o tempo todo passando versículo no WhatsApp, vendo o sermão, não faz o trabalho dele, é uma confusão aqui dentro, depois vai chorar na igreja que está sendo perseguido porque é cristão. Está sendo perseguido porque é mal empregado. É mal empregado. Então, meus irmãos, se nós resistirmos à ordenação, nós sofreremos a condenação. O próprio Deus vai entregar a você as consequências. Se você vai sofrer, sofra como cristão. Sóbrio, equilibrado, bíblico, pelo motivo certo, que fique claro por que é que você está sofrendo como cristão e não necessariamente porque você é um destemperado, que não tem equilíbrio, não sabe usar com sabedoria a liberdade que a gente ainda tem no Brasil de expressão e de religião, que do jeito que vai, vamos acabar perdendo por conta de uns exagerados, desbocados, que ficam provocando as autoridades, e aí eles vão nivelar tudo do mesmo jeito, que para ele não tem diferença entre evangélico e evangélico, né? Eles vão nivelar do mesmo jeito por conta desse pessoal. Então, Deus tenha misericórdia de nós, lembremos do que está dizendo aqui. Quem resiste à ordenação vai sofrer condenação. Vai sofrer mesmo, Deus vai entregar para sofrer as consequências se nós estivermos fazendo errado. E aqui é necessário, então, lembrar que existe exceção a essa regra que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele não menciona as exceções aqui, embora ele mesmo tenha vivido essas exceções, porque não é o caso. Ele está falando para uma audiência que está predisposta a não obedecer às autoridades. Então, não é a hora dele falar das exceções. Ele está falando da regra geral. Mas, é claro, Escritura se interpreta com Escritura. Quando você faz uma leitura geral, você percebe que existem exceções a essa regra que Paulo está colocando aqui nos versos 1 e 2. E a exceção é quando a autoridade passar leis, obrigar os cristãos a irem contra a autoridade de Deus e as leis de Deus. Quando os governantes nos obrigam a ir contra o Evangelho, nós estamos desobrigados de obedecê-los. Nós temos exemplos claros disso. No Antigo Testamento, aquelas parteiras egípcias que receberam ordem de Faraó para matar todo menino hebreu que nascesse, elas temeram a Deus e não mataram os meninos, e foi assim que Moisés escapou e se tornou aquele grande líder. Mas as parteiras desobedeceram às ordens do Faraó, porque era uma ordem para matar inocentes. Os apóstolos, diante do Sinédrio, quando questionados por que estavam falando a respeito de Cristo, quando haviam sido proibidos, eles responderam que importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. As autoridades judaicas queriam proibir os apóstolos de pregar o Evangelho. Eles não se submeteriam àquilo ali e foram presos, foram chicoteados por conta disso, mas eles não se calaram. Uma vez que foram livres, voltaram e foram para o templo pregar o Evangelho, mas eles não se calariam porque aquela lei, aquela ordem, era uma ordem que os colocava contra a ordem de Cristo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mais adiante, os cristãos, diante do culto do imperador. Os cristãos eram trazidos diante das autoridades e era dito para eles: se você queimar incenso em homenagem a César, você vai estar livre. Chama ele de Kyrios e queima incenso em homenagem a ele. Nada vai te acontecer. Os cristãos preferiam ser jogados na arena, no circo, para serem comidos pelos leões, ou mortos pelos gladiadores, ou crucificados, ou queimados vivos, a oferecer incenso a César. Então, essas ordens, quando elas nos levam contra a palavra de Deus, então nós estamos desobrigados de obedecer às autoridades superiores, porque elas aí já estão querendo ser superiores da nossa consciência. Nossa consciência está submissa à palavra de Deus, está cativa à palavra de Deus. Nós obedecemos às autoridades enquanto as autoridades não nos obrigam a ir contra a palavra de Deus. Infelizmente, eu creio que cedo
aqui no mundo ocidental, muito breve, a nossa geração vai ter que enfrentar esse tipo de coisa. Por isso, estejamos prontos, irmãos, porque pode ser que sejamos chamados a essa posição difícil. Nós temos tido um privilégio no mundo ocidental durante séculos, por conta da influência do cristianismo, de gozar os direitos civis fundamentais, liberdades fundamentais, de expressão, de consciência, de religião, de ir e de vir. Isso é um privilégio que outros países do mundo não têm. E onde nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo massacrados, torturados, presos, e nós aqui gozamos de todos esses privilégios, que é fruto da influência do cristianismo na civilização moderna ocidental. Mas rapidamente o cristianismo está sendo expulso da esfera pública. A gente quase que não pode mais argumentar questões como aborto, vida, casamento, em termos daquilo que nós cremos, porque vão dizer sempre, o Estado é laico, mas existe uma diferença entre Estado laico e Estado ateu. Estado é laico simplesmente porque ele não beneficia nenhuma religião em particular, mas beneficia a todas, garantindo aos cidadãos o direito de adorar a Deus conforme os ditames da sua consciência. Só que estão transformando o Estado laico em Estado ateu, onde qualquer coisa referente ao cristianismo é visto com suspeita e então colocado fora da esfera pública. A gente não pode nem mais argumentar com base naquilo que a gente crê, porque não é considerado como argumento válido, como se cientistas e ateus não tivessem crenças também. Então, existem exceções quando as autoridades forem arbitrárias e agirem contra a lei. E nesse caso, não é errado o cristão usar de seus direitos. Por exemplo, Paulo por 2 vezes apelou para a cidadania romana. 2 vezes ele apelou para a cidadania romana. Quando ele viu que a coisa ia ficar preta, uma foi lá em Filipos. Ele foi preso juntamente com Silas, chicoteado e jogado na masmorra interior, onde ele ficou com os pés amarrados no tronco. Libertos pelo poder de Deus através daquele terremoto, na manhã seguinte, as autoridades que tinham prendido Paulo e Silas vieram libertar secretamente. E Paulo disse, não, nós somos cidadãos romanos, vocês nos chicotearam, vocês nos prenderam, nos maltrataram e agora querem assim de mansinho mandar que a gente vá embora? Não, publicamente venham nos libertar e pedir desculpas. Pode parecer que Paulo, mas o que estava em jogo é o Evangelho, era o Evangelho, que ficasse claro que eles tinham sido presos sem motivo. Por isso Paulo usou dos seus direitos. Não é errado o cristão fazer isso quando ele percebe que de alguma forma ele está sendo ameaçado. Segunda vez foi quando Paulo foi preso em Roma. E aí prenderam Paulo e os judeus já iam chicoteá-lo e ele perguntou ao centurião, é lícito chicotear um cidadão romano sem que ele seja julgado? Aí o homem disse, mas você é cidadão romano? Eu comprei esse direito por muito dinheiro. E Paulo disse, eu tenho esse direito por nascimento. Aí na hora soltaram o apóstolo Paulo. E por último, quando ele viu que os governantes corruptos queriam dinheiro para soltá-lo, ele disse, eu apelo para o tribunal de César. E foi quando ele como cidadão romano, podia apelar para ser julgado pelo imperador. E é quando ele faz aquela viagem para Roma, fica dois anos presos lá, e depois ele é solto até ser preso uma segunda vez, quando então ele morre na Via Ápia. Mas os cristãos podem fazer isso. Quando a autoridade se vira contra a igreja e a persegue de maneira implacável, querendo exterminar os cristãos, nós podemos, olha o que a gente pode fazer, nós podemos orar para que Deus remova a autoridade. Não é Ele que levanta reis e coloca reis? Podemos orar para que Deus remova a autoridade, que Deus mude o regime, que Deus mude o sistema. Nós podemos participar de movimentos e atos contra o governo, desde que sejam legais, permitidos
e que não esteja envolvido com violência, depredação ou mau testemunho. É perfeitamente possível o crente participar disso, como greves, passeatas, atos, sempre com respeito e temor. Aqui eu me lembrei de um exemplo no livro de Atos. Quase que eu ia tomar o álcool gel, viu? O copinho estava junto do álcool aqui, quase que... Com licença, irmãos. Paulo preso diante do sumo sacerdote Ananias. O sumo sacerdote mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então o soldado foi lá e, na boca de Paulo. Então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Ou seja, quando Paulo viu que o seu direito tinha sido tirado, ele viu que foi agredido de maneira injusta pela autoridade, ele reagiu. E ele disse para Ananias: você é um hipócrita, você é uma parede branqueada, porque você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei você manda me bater. E aí o pessoal que estava de lado disse: você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: eu não sabia, irmãos, que é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo reconheceu que ele se excedeu quando chamou Ananias de parede branqueada, mas em princípio ele estava correto. Ele estava sendo ali esbofeteado de maneira injusta contra a lei, e ele apelou para a lei, e ele protestou. Então, o protesto, ele é legal, o protesto é legal, desde que seja com respeito, como o apóstolo Paulo aqui ele reconhece. Então, participar de passeata, de greve, de manifestação, usar a internet para expressar sua opinião de maneira respeitosa, de maneira clara, apesar de que se você fizer isso hoje vai dar briga na internet, pode ter certeza disso, está tudo polarizado, tem que saber como fazer. Não, só por exemplo, vocês terem uma ideia, hoje de manhã, bem cedinho, eu feliz da vida que vinha cultuar, reverendo, aí botei no meu Twitter: domingo, dia do Senhor, vamos louvar a Deus, cantar, ouvir a palavra de Deus, e já apareceu gente dizendo: e vamos nos preparar para terça-feira, fazer a passeata, e não sei o quê. Eu já fui deletando, né? Esses e adventistas lá dizendo: oi, mas não é sábado, o dia do Senhor. Eu já fui deletando tudo de bloco hoje de manhã, foi meu café da manhã, foi esse hoje, né? É um campo minado realmente a internet hoje, você tem que usar com muito jeito. Bom, vamos para a segunda parte, queridos. O que fazer para não viver com medo da autoridade? Romanos 13, de 3 a 5. Eu vou ler outra vez. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Os cristãos não deveriam viver com medo das autoridades. Não deveriam viver. A hostilidade dos judeus e pagãos que acusavam os cristãos diante dos magistrados, na época de Paulo, podia causar medo e temor nos cristãos, mas eles não deveriam viver dessa forma. A razão, Paulo diz aí no verso 3, é o papel dos magistrados que foi dado por Deus. Eles são ministros de Deus para o bem do cidadão, diz aí o verso 4. A palavra ministro, como vocês sabem, é a palavra diácono, que se refere a alguém que é servo, alguém que presta um serviço. Então, a fé reformada sempre reconheceu igreja e Estado como sendo servos de Deus em áreas distintas. Tanto a igreja como o Estado são instituições divinamente apontadas, só que elas servem a áreas distintas e têm propósitos distintos e devem ser mantidas separadas, embora um apoio mútuo e ajuda mútua seja necessário de vez em quando. Então o Estado, o governante, como diácono de Deus, está a serviço de Deus para promover
o bem dos cidadãos que praticam o bem. Por isso Paulo diz, se você fizer o bem, nada há a temer, no verso 3. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Ela é ministro de Deus para punir o mal. Verso 4, Paulo aqui inclusive diz, é vingador de Deus. Aqui a gente entende que uma das maneiras pelas quais Deus exerce o seu governo e a punição dos ímpios aqui nesse mundo é através da autoridade. A gente às vezes se pergunta, não é? Tem tanto mal no mundo, tem tanta coisa errada, será que Deus não vai fazer alguma coisa? E a gente fica esperando que caia fogo do céu como Sodoma e Gomorra, ou que venha um dilúvio como lá na época de Noé. Mas a maneira de Deus exercer o seu governo aqui nesse mundo hoje é através das autoridades. Aqui a autoridade é chamada vingadora de Deus, ou seja, é o braço de Deus para punir os ímpios. E de vez em quando a gente vê isso acontecer. A gente sabe que tem muita coisa errada, há muita ilegalidade, há muita corrupção, há muita coisa comprada, mas a gente percebe que há também justiça e juízo sendo feito. Ímpios que são presos, que são privados das suas liberdades, dos seus recursos e que recebem a punição devida através da autoridade. Todo juízo corretamente executado vem da parte de Deus para punir malfeitores. É por isso que ele deu a espada. Na época de Paulo havia pena de morte. A espada não é para dar um tapinha no traseiro do bandido, mas para arrancar a cabeça dele. Então era pena de morte mesmo, né? Deus deu a espada, a autoridade, para que exerça a pena de morte quando isso for necessário, ou aonde for permitido. Na época de Paulo, pena de morte era comum no Império Romano para determinados crimes. No caso do cidadão romano, ele tinha o privilégio de morrer decapitado. No caso de quem não era cidadão romano, morria queimado, crucificado, lançado aos leões, não é? Então, pelo menos o cidadão romano, como Paulo, tinha uma morte mais rápida pela espada, não é? Era uma vantagem ser cidadão romano naquela época, se você fizesse o mal. Melhor era não fazer, não é? Coisa nenhuma para não sofrer. Mas é vingador, traz a espada para castigo dos malfeitores. Por isso, se você fizer o mal, tema. Então, se você está fazendo o mal, Deus pode usar a autoridade para chegar em você e fazer justiça com você através da mão da autoridade. Não pense, porque você é cristão ou evangélico, que você vai fazer alguma coisa errada e vai se livrar da espada da autoridade. Deus pode usar as autoridades para chegar até você, corrigir você e fazer você entender que você deve praticar o que é certo em todas as circunstâncias. Agora, lembremos que Paulo aqui está descrevendo o papel ideal da autoridade. A razão pela qual Deus colocou a autoridade, para proteger os bons, garantir o bem da sociedade, a prosperidade de todos, e punir os ímpios, castigar os malfeitores, passar leis que inibam a corrupção do coração humano, porque isso faz parte da graça comum de Deus. Boas leis que inibem o mal, que fazem com que as pessoas que têm tendência a fazer coisas erradas, elas pensem duas vezes, porque a lei é severa, e porque há policiamento, porque há reforço, há a manutenção da lei. Então, bons governantes são uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, por isso nós devíamos orar para que Deus nos desse governantes assim. Por último, gente, que meu tempo já está bem avançado, os motivos para pagar os tributos. De 6 a 7. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Os cristãos pagavam os tributos exigidos pelas autoridades. O judeu tinha tributo que ele pagava ao sinédrio, inclusive na época de Jesus, havia o tributo do
templo, cada homem judeu tinha que pagar uma dracma para ajudar Herodes no embelezamento, repaginação do templo, do segundo templo, não é? O templo construído durante o retorno do cativeiro, que ficou uma maravilha, mas todo judeu pagava um tributo. É esse tributo que Jesus mandou Pedro pescar, e no peixe que veio tinha uma dracma na boca, que era exatamente usada para pagar o tributo do templo, né? Fora isso, os judeus também pagavam tributos pesados, e quem cobrava os tributos pesados de Roma era exatamente pessoas como Mateus e como Zaqueu, que era coletor de impostos, era publicano, era gente que comprava os impostos de Roma e cobrava dobrado do seu próprio povo, ganhando dinheiro com isso. Então era uma carga tributária bastante pesada na época do apóstolo Paulo. Mas ele quer que os cristãos paguem os tributos, e ele dá 3 motivos. Primeiro, porque as autoridades são ministros de Deus, como já mencionado, verso 6, estão a serviço de Deus, ministram a lei para o bem dos cidadãos e punição dos malfeitores. Segunda razão, eles atendem constantemente a esse serviço. Veja aí no verso 6, estão integralmente dedicados a isso, e os recursos são necessários para manter o governo. E terceiro, devemos dar a todos o que é devido. É um princípio de justiça que norteia a vida do cristão, dar a todos o que é devido. E esses itens aqui são aqueles itens devidos à autoridade: tributos, impostos, respeito, que eu já mencionei, e honra, que também já foi mencionado. E mais uma vez, não por suas pessoas, mas pelo cargo, ofício, função e posição que eles ocupam. Queridos, o que é que nós podemos aprender? Deixe-me fechar agora com algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, diante dessa passagem, nós temos que reconhecer que por cima e acima dos poderes humanos está o nosso Deus e o seu Cristo, assentado no trono do universo, governando o mundo, através de reis, governantes, leis, Estado, sociedade, que ele próprio estabeleceu e que na sua providência secreta ele guia para o plano que ele já estabeleceu antes da fundação do mundo. Nós aprendemos também dessa passagem que devemos respeitar e honrar as autoridades estabelecidas, ainda que não sejam bons governantes e ainda que sejam corruptos e maus. Respeitar as suas pessoas, evitar o escárnio, a zombaria, insultos, xingamentos, ainda que discordando dessas pessoas. Obedecer às suas determinações, enquanto não nos obrigam claramente a ir contra a palavra de Deus. E dar testemunho ao mundo andando como cidadãos. É uma das maneiras de nós mostrarmos que tememos a Deus, que respeitamos a Deus e que estamos debaixo de um poder superior ao dos governantes. É a vida em respeito ao nosso Deus. E dar exemplo respeitando as leis de todos. Terceiro, orar para que Deus nos dê governantes que cumpram o seu papel, que protejam e incentivem os cidadãos de bem, que punam e castiguem os malfeitores. E aqui, quarto lugar, isso aqui é importante, saber que o reino de Deus em sua perfeição, justiça e santidade, retidão e verdade, que é o que nós queremos, nunca será implantado aqui nesse mundo completamente. Nunca será, nunca. Porque nós aguardamos a vinda do Rei da Paz, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, para reinar sobre o seu povo, reinar sobre o mundo no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Finalmente, a nossa esperança é escatológica. Isso não quer dizer que a gente vai entregar o mundo ao diabo. Isso não quer dizer que a gente vai desistir desse mundo, do nosso país e da nossa cidadania. Mas a nossa luta, ela se baseia na esperança escatológica.
venha o teu reino. Foi o que Jesus nos ensinou a orar. Portanto, suporte o sofrimento com paciência, com oração, faça o bem aos inimigos, vença o mal com o bem, ore pelas autoridades, pratique boas obras de justiça, use os meios legítimos para implementar leis justas e o cumprimento delas e, acima de tudo, preguemos e vivamos o Evangelho de Cristo como testemunho ao mundo caído. Justiça e retidão para o mundo de hoje começa quando os cristãos entendem o seu papel diante das autoridades. Nós somos 1/3 da população brasileira. Alguma coisa está errada conosco. Nós deveríamos fazer uma influência muito maior no nosso país. Que Deus nos abençoe, queridos, nos ajude e nos faça bons cidadãos e que Deus salve a nossa pátria. Amém.